O Evangelho de Cristo Jesus. Parte 4. Comentário bíblico. Kaique. Sabe, geralmente eu gosto de ir ao dentista a cada 4 meses para ver como estão meus dentes, estourando 5 meses. E sempre quando eu vou, eu penso na melhor hipótese, eu vou precisar só de uma limpeza de tártaro e uma aplicação de flúor, mas geralmente eu necessito fazer uma restauração. A última vez eu fiz a restauração de uma cárie superficial no dente 14 e 24. E ao meu ponto de vista eu acredito que não precisaria, mas o médico é especializado nessa área, ele estudou para isso, ele fez uma faculdade bem longa para isso. Então ele sabe o que está falando. E quando geralmente olhamos para o homem, quando você para pensar o quão nós somos inteligentes, o quão nós conseguimos aprender coisas tão magníficas, conseguindo fazer coisas magníficas. Eu estava fazendo a leitura de um livro, o livro de O Peregrino, e eu estava vendo uma história tão bonita. Como que alguém consegue escrever uma história tão bonita como aquela? O livro de Mártires, e tantos outros escritores, homens de Deus que podemos ver através da história da igreja. E quando eu olho para as escrituras e eu olho para o que as escrituras diz a respeito do homem, eu desanimo. Eu desanimo porque o homem que as escrituras falam sou eu. E as escrituras não dá nenhum tipo de elogio a respeito do homem. Só diz que o homem é pecador, que o homem é caído em pecado, que o homem bebe iniquidade como se fosse água. Gênesis 8, versículo 21, Deus não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. E tantas outras passagens que falam a respeito do homem. E eu queria dar ênfase a Isaías 64, versículo de número 6. O profeta Isaías faz uso de palavras muito aterradoras ao falar a respeito da condição do homem. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Não sei se você já viu alguma vez um leproso. Bom, eu acredito que nenhum médico deva fazer a utilização da palavra leproso, mas sim hanseníase. Não sei se você já sentiu um cheiro de leproso, mas deixa eu esclarecer. Se um leproso do pior tipo tentasse ir à sua igreja, você sentiria seu cheiro antes mesmo dele sair do estacionamento. Ele seria uma massa de carne podre, fluido corporal, pus e sangue. Quando Isaías diz que todos nós somos como um imundo, é possivelmente a isso que ele se refere. Vamos supor que existem irmãs muito finas em sua igreja, eu não sei onde você congrega, e elas pensam que precisa fazer algo a respeito daquele leproso, daquele homem que possui hanseníase. Então elas vão à loja, uma das lojas mais finas da cidade, e compram algumas das sedas mais finas que elas acharem. Depois de elas levarem essa seda até o leproso, elas o enrolam da cabeça aos pés e elas falam umas para as outras: bravo, olhe o que fizemos, salvamos o dia, não é mesmo? Nós os tornamos apresentável. Mas aquela seda somente repousa naquela carne por poucos segundos e a corrupção daquele homem começa a sangrar através daquela seda fina, tornando-a tão corrupta quanto o próprio homem. Eis o porquê de nossas melhores obras serem como trapos imundos diante de Deus. O fato de sermos pecadores não significa que apenas pecamos constantemente, mas que não fazemos nada além de pecar. Tudo que fazemos é pecaminoso diante de Deus. Nós corrompemos até as nossas boas obras, de modo que, segundo Salomão, até mesmo a lavoura dos ímpios é pecado. Provérbios 21, versículo 4.
porque tais obras não são feitas por fé. Romanos 4:23, nem para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Muito da psicologia moderna fala a respeito de se sentir bem com quem você é. Mas, entretanto, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja salvo de quem você é e do que você tem feito. Todos nós, antes da conversão, tínhamos um coração de pedra, um coração odiador de Deus, um coração maligno, nascido no pecado e dado ao pecado. Esse é o testemunho das Escrituras, da palavra. Os homens antigos ouviam isso ser pregado constantemente. Mas parece que essa nova geração não pode suportar a verdade. Antes preferem ser enganadas e pensar bem de si mesmas. Contudo, um homem que não aceita sua própria doença não pode ser curado. Um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito de seus próprios méritos, valores e justiça pessoal não pode voltar-se para Cristo. Nós precisamos entender que estamos destituídos de qualquer valor e que há somente um Salvador, e seu nome é Jesus. O problema é que hoje em dia é tudo sobre o ego. Os homens são cheios de ego. Precisamos entender que os homens não necessitam de mais autoestima. De fato, eles precisam perceber que esse é exatamente o seu maior problema. Eles precisam, na verdade, estimar o único que é digno de estima, Deus, e entregar-se a Ele, totalmente a Ele. No entanto, para viverem, crerem e pregarem dessa forma, os homens devem saber quem é Deus. Paulo expressa nossa extrema pecaminosidade de modo eloquente na carta aos Romanos. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. A palavra justo é sinônimo de reto, referindo-se a um padrão. Para ser justo, você tem que estar perfeitamente alinhado a certo modelo, a determinado padrão. E se você não está moldado àquele padrão de retidão, você está totalmente distorcido, fora da rota. Em outras palavras, você está pervertido. O padrão e a natureza são de Deus, e a lei também é de Deus. O problema é que a Bíblia diz que ninguém, escute bem, absolutamente ninguém pode jamais se conformar ao padrão da santidade da natureza de Deus e ao padrão da santidade da lei de Deus. Todos nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Paulo continua dizendo que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você alguma vez realmente buscou a Deus, é apenas porque Ele o buscou primeiro. O texto prossegue deixando clara a nossa maldade. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quantas pessoas, mesmo aquelas que se colocam na esfera do cristianismo, dizem que irão para o céu porque não são tão más assim. Elas dizem que irão para o céu porque são boas, mas qual o testemunho das Escrituras a respeito disso? Bom, as Escrituras nos deixam bem claro, não existem ninguém bom, nenhum sequer, absolutamente nenhum. Todos pecaram. Então você pode me dizer, mas eu não pequei tanto assim. Então vem cá, quanto você necessita pecar? Posso te dar uma dica? Gênesis 3, Adão pecou somente uma vez e o universo inteiro foi lançado num caos moral e posto sobre julgamento. Você já pecou mais vezes do que pode colocar em uma calculadora. Se Adão e Eva e até mesmo a criação não conseguiram escapar da condenação por um único pecado, como você irá escapar de todos os pecados que estão sobre a sua cabeça? Mas talvez você me diga, mas vai com calma, né? Pera aí.
mas eu estou muito bem se comparado a determinado irmão, não é mesmo? Mas vem cá, você não será julgado por padrões humanos. Você será julgado por um Deus justo e santo. Algumas pessoas dizem, não me julgue, você não sabe o que está no meu coração. Eu acredito que isso seria uma frase muito tola, não é mesmo? Porque essas pessoas que dizem isso ficariam muito envergonhadas se soubessem o que está realmente nos seus corações. Saiba que Deus de fato tem visto o que está dentro do seu coração. E Ele conhece toda a sua podridão. Se nós escondermos nossos corações de todo mundo, por que o usaríamos como desculpa diante de Deus? As pessoas dizem que nós não a conhecemos realmente, mas nunca nos deixam vê-la sozinhos, no secreto. Todos nós somos julgados pelas acusações de nossa consciência. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23.